De 4 em 4 anos, atletas do mundo inteiro se reúnem num único país para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. Esse evento, que começou na Grécia Antiga, representa a amizade e a paz entre os povos. Os Jogos Olímpicos são o assunto do Esporte Total de hoje. Os Jogos Olímpicos tiveram início na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Era um evento tão importante que as guerras paravam para que ele acontecesse. O vencedor de cada modalidade recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira. Com a dominação da Grécia pelos romanos, ainda na Idade Antiga, o espírito olímpico começou a se perder e só foi retomado muitos e muitos anos depois. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em 1896 e, é claro, na Grécia. Do século XIX para o século XXI, as Olimpíadas de 2016 acontecem aqui no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. 10.500 atletas de 205 países diferentes têm um encontro marcado na cidade maravilhosa. Serão 17 dias, 306 medalhas disputadas em 42 modalidades. E são esses esportes que nós vamos conhecer a partir de agora. A modalidade mais popular do Brasil está nas Olimpíadas. Mas você acredita que a nossa seleção, 5 vezes campeã do mundo, nunca conquistou uma medalha olímpica no futebol? Diferente do vôlei, que ostenta 4 medalhas douradas, 2 da seleção feminina, 2 da seleção masculina. E já que o assunto é medalha de ouro e campeão olímpico, olha só quem bateu um papo com a gente. André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, ganhou a primeira medalha do vôlei brasileiro em uma Olimpíada no ano de 1992. O atleta faz parte de uma geração que ainda carrega no currículo a prata do Pan-Americano de 91 e o ouro na Liga Mundial de 93. Antes do vôlei, você praticou algum outro esporte? Vários deles eu pratiquei. Eu morava em Recife, né? Nasci lá. Então, comecei correndo na praia, que já é um tipo de esporte, atletismo, né? Eu corria demais. Depois eu fui surfar, porque eu tinha o mar à disposição. Então, surfei pelo menos uns 3 anos aí. O mar era um convite, né? Tá aí até parabenizar o Gabriel Medina, que é o nosso craque agora, né? Ganhou do Kelly Slater. Você está no meio de todos os esportes, é importante a gente também salientar as nossas férias do Brasil. Com certeza. E depois do surf, eu fui jogar basquete e também fazer judô. Aí fiz até a faixa marrom. O vôlei foi o último. Você é faixa marrom de judô? Faixa marrom de judô. Inclusive já tem um monte de gente aqui na cidade pedindo para eu fazer o exame de faixa preta, porque não deu tempo. Quando eu fiz a faixa marrom, eu já comecei a jogar vôlei e aí fiquei direto no vôlei, não voltei mais para o judô não. E como é que você começou a jogar vôlei? Eu comecei em verão, lá em Recife, aí final acaba o colégio normal e tal, aí a galera se reúne, bater uma bolinha, aquela meninada lá. Brincadeira de férias. Brincadeira de férias. E aí tinha umas meninas jogando, pra variar, né? A gente moleque ali, já queria paquerar as meninas e tal. Aí ficava em cima do muro, tem uma mureta ali, numa quadra de terra batida, do lado da praia mesmo, sem ser esporte de areia, né? De vôlei de areia. Um prédio que eu morava em frente a um prédio que era na beira da praia. E aí o pessoal juntava ali, tinha lá 50 mulheres e 10 homens. Aí a gente ia lá, beleza, vamos ver as meninas jogando e tal. E aí o pessoal vem jogar. Eu falei, você tá louco pra jogar um negócio desse, só tem mulher, tal, esporte de mulher, sabe aquele preconceito no começo, né? E eu não fui. Ficava só ali. Todo sábado e domingo eu ficava assistindo. Só assistindo. Aí teve uma hora que não foi aquela quantidade toda, faltou gente. O cara, o grandão, vem jogar, bicho, tu fica só. Completar o time. Completei o time. Aí completei o time e tal, aí eu tinha uma facilidade muito grande, porque eu era muito magrinho, eu tinha 84 quilos, não, era só, como é que os caras falam, cabeça, joelho e ombro, mais nada. E aí comecei a saltar muito fácil, os caras viram, pô, salta muito bem, bicho, tem que ter coordenação só para jogar. Aí nesse dia tinha um jogador
da seleção pernambucana juvenil, e chamado Romildo, até tenho amizade com ele até hoje. E ele falou assim, cara, vamos treinar no clube para você se coordenar, né? Para começar a ter os princípios. Isso você tinha quantos anos? 16 para 17 anos, né? Já estava fazendo quase 17. Então já comecei muito tarde no vôlei mesmo, muito tarde, porque normalmente você começa com 10, 11 anos de idade, nas categorias aí infantil e assim sobe. E eu fui, por brincadeira, entrei lá, treinei um mês só, e nesse mês já fui convocado para a seleção pernambucana, em um mês. Nossa, aí fui jogar. é tudo muito rápido. Muito rápido, é uma coisa assim, difícil de acontecer. Estava escrito, Pampa nasceu para o vôlei e pouco tempo depois chegou à seleção brasileira. E de repente, teve uma oportunidade que um time de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nem tradição no vôlei tinha, chamado Copagás, me chamou para jogar lá. O técnico, inclusive, foi chamado também, que era um técnico de Recife, esse que mesmo treinou, me descobriu lá, que era o Murilo. Então, fomos na aventura também. Eu falei pro meu pai... Na cara e na coragem. Pai, mãe, é o seguinte, eu vou tentar. Aí ele, não, vai e tal. Aí fui. Aí fomos para Campo Grande, montamos uma equipe, um catadão que a gente chama, né? Eu de Pernambuco, um pessoal de Rio Grande do Sul. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Um do lá, o dali e tal, um de São Paulo e tal, juntamos e vamos jogar o brasileiro. Vamos jogar o brasileiro, ficamos em terceiro do brasileiro. Ganhamos de Pirelli, ganhamos de Bradesco, com Bernardinho. Todas as equipes tradicionais. As tradicionais, Minas Tênis Clube, que era tricampeão sul-americano, se meteu o couro no Minas. E os caras falaram, de onde surgiram esses caras, esses malucos? E aí, é engraçado que quando eu comecei a jogar, chegamos na semifinal do brasileiro contra a Pirelli. A Pirelli era tipo o William Montanaro, o Xandó, a Maurício, só a galera que tinha jogado a Olimpíada. E eram meus ídolos, né? E eu jogava com a camisa 12, comecei com a 12. E de repente tinha um vídeo ainda, naquele tempo, vídeo cassete, né? Tem tempinho isso. Tem um tempinho. E o pessoal falava assim, Marco 12, sabia meu nome. Tinha nome. Eu estava começando na vida. Marco 12, e o 12 dando porrada pra caramba. Então o 12 estava fazendo a festa. Acabou a semifinal, já chegou o supervisor da Pirelli, mais o Brunoro, que foi meu técnico na seleção brasileira, e falou assim, vem cá, como é que você chama? Vem cá, 12. 12, cheguei. Você vai jogar na Pirelli, era o sonho de qualquer um. Eu tinha praticamente 1 ano de vôlei. Aí fui jogar na Pirelli e fui para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo já. Então um ano de vôlei eu já saí do nada para a seleção. E você conquistou o ápice, eu acho, na vida de um atleta, que é a medalha olímpica, né? Dá para explicar essa sensação? Uma medalha olímpica já é o ápice de um atleta, imagina de ouro, né? Porque assim, você ir para a Olimpíada e essa geração, tipo Bernard, Renan, Xandó, Amaury, o próprio Bernardinho, que foi jogador, o William, eles sempre foram nossos ídolos, porque eles foram os caras que abriram o leque do voleibol, né? E aí eu cheguei lá, nessa seleção, começando em 85 lá, e foi engraçado, eu tenho uma coisa engraçada para contar, que eu cheguei lá com uma cadernetinha com a caneta para pedir autógrafo para todo mundo. Eram seus ídolos? Meus ídolos. Daí eu cheguei lá e falei assim, Bernardo, prazer e tal, me dá um autógrafo. Falei, você é doente, você é seleção, cara, não vou te dar autógrafo. E eu falei, não quero nem saber, me dá autógrafo. Saí pegando autógrafo todo mundo, os caras rindo. Eu imagino. Foi, aí depois chegou na Copa do Mundo, eu fui o melhor jogador da Copa do Mundo. Aí eles vieram de sacanagem assim, falaram assim, dá um autógrafo aí, sabe? E aí foi muito legal isso aí, ficou muito amigo, eu fiquei 2 anos com essa geração. E aí foram mudando, aí entrou Carlão, entrou Paulão, Maurício. A geração de ouro. E aí a gente já começou um trabalho novo, fomos campeão sul-americano e assim por diante. Jogamos o Mundial no Brasil ainda se preparando, em 92 a gente foi campeão olímpico em Barcelona. Foi uma coisa assim, que nem a gente esperava por estar tão pouco tempo junto, 3 anos só. E dá para explicar essa sensação, você vestir a camisa do seu país, da sua seleção e ser campeão de uma Olimpíada? Olha, a sensação indescritível depois você volta para o Brasil, né? Porque em Barcelona, eu vou te contar a realidade do negócio. Você vai para a Olimpíada, aí você ganha a Olimpíada. Beleza, como se fosse ganhar um campeonato estadual. Não é assim, é lógico que é uma coisa fantástica, né? Só que a gente estava muito unido, o time foi crescendo dentro da competição. A única seleção até hoje só perdeu 3 sets separados, assim, né? As outras seleções que o Brasil já ganhou outra Olimpíada,
perderam jogos, a Rússia perdeu o jogo, os Estados Unidos já perdeu o jogo. A única seleção que só perdeu 3 sets na história olímpica foi a nossa. Então a gente fez um trabalho assim, quase a 100% de perfeição. Impecável. De tudo 3-0. Né? Foram 8 jogos, 5 de 3-0 e 3 de 3-1. E você tem uma história que você teve o corte mais veloz já registrado? É o ataque mais forte do mundo. 197 km com a bola. Eu não consigo nem mensurar. Não, é com a bola antiga ainda, né? Porque tem essa bolinha nova, gente, ó. É levinha, se eu estiver jogando com ela hoje é 250, fácil. Então assim, a potência do ataque, inclusive o apelido Pampa veio daí. Né? Já vou deixar bem claro. Ah, por que Pampa? Você é do Sul? Não, nasci em Recife, tem nada a ver. É que quando eu dava pancada na bola, os caras falavam que era um coice de um cavalo. Oh, parece aqueles coice daqueles cavalos Pampa, pá, ninguém pega. E eu derrubava muita gente na quadra. Quando atacar, pegava na... posso imaginar. Teve gente que bateu, caiu no chão e ficou lá desmaiado e o cara tinha que botar gelo. No Japão, derrubei um monte lá, porque eu joguei também lá, na Itália também. Então era assim, quando eu atacava, os caras meio corriam. Porque se pegar, é melhor não defender a bola, é se defender da bola. Campeão, recordista, ícone de uma geração. E aí você entra numa geração em que o último título internacional que o Brasil, o país, teve foi a Copa de 70, né, com Pelé. Aí depois de 22 anos a gente ganha a Olimpíada. Aí em 94 o Brasil ganha a Copa do Mundo de futebol de novo. Então a gente passou esses 22 anos aí esperando um título internacional e o vôlei foi o que fez acontecer. Então hoje o voleibol, onde a gente fala, independente de minha mãe gosta de você, não importa, lógico, as gerações envelhecem. Mas assim, a gente sabe o que acontece, o que a gente fez na vida de muita gente, de ser orgulhoso pelo país, né? O que a gente representa para o país hoje. Eu estive em São Paulo recentemente, e aí você passa na rua e fala, você não é aquele do vôlei, todo mundo aponta, porque marcou e faz tempo, às vezes você não está nem o tempo inteiro na mídia, em televisão, mas a pessoa reconhece, né, pelo trabalho que você fez. Em casa, em quadra e à vontade com sua fiel escudeira nas mãos, ele fala sobre a importância do incentivo ao esporte. O esporte abre as portas, tanto os eventos internacionais que o Brasil tem hoje, que Copa do Mundo aí que teve no Brasil, apesar de a gente ter tomado aquela sacola de gols lá da Alemanha, mas assim, trouxe uma melhoria para os estádios nacionais, para as equipes que vão disputar aí por várias gerações para frente. A Olimpíada 2016 no Rio, quer dizer, outro mega evento que a gente vai estar em casa. Então o esporte hoje é peça fundamental de qualquer, né, eu posso falar, não estou falando de política, mas de qualquer governo hoje, tem que ter o esporte embutido nessa questão primordial de melhoria de qualidade de vida, diminuição da parte de internação, isso para todas as idades, né, a questão do caráter da pessoa. A formação do cara, os valores. Os valores são outros, né? O esporte ensina muito. Você respeitar o horário, você está respeitando os mais velhos. Então o esporte realmente, para mim, não é que todo mundo fala assim, o esporte é importante para tirar as crianças das drogas. Parece até que ele está descobrindo a roda. Isso aí já tem há milhares de anos que a gente sabe que o esporte tem essa consciência. E muitas das pessoas que passam hoje em governo não têm essa consciência. Algumas modalidades um tanto curiosas já fizeram parte das Olimpíadas. Levantamento de peso com uma mão, tiro ao pombo e cabo de guerra são algumas delas. Mas essa que a gente vai ver agora é muito conhecida dos brasileiros. O tênis fez parte da primeira edição dos Jogos Olímpicos e perdurou até os Jogos de Paris, em 1924, quando foi removido a partir da edição de Londres em 28. O tênis só retornou às Olimpíadas nos Jogos de Seul, em 1988, e desde então nunca mais perdeu seu lugar. Há alguns anos o tênis quase se tornou o segundo esporte nacional. É isso mesmo, no final da década de 90, no auge da carreira do Gustavo Kuerten, o Guga, se espalhou uma febre entre os jovens brasileiros que se espelhavam naquele que se tornou herói nacional. Isso aqui é mais difícil ganhar um Roland Garros para mim. Muita coisa inesperada.
muita emoção. Eu, antes de entrar na quadra ali, de uma hora para outra, vem todas as lembranças que o tênis me trouxe. E com certeza, cada dia que passa, vejo que o tênis simboliza a minha vida, assim. Eu aproveito aqui só para agradecer também minha família, pessoas que sempre foram importantes do meu lado. A minha namorada me apoiou bastante. E também o cara que, pra mim, ele é muito mais gênio do que eu. O Larry foi um grande homem da minha vida. Então, eu aproveito aí para agradecer vocês e não é que eu não queira realmente jogar mais, eu peço desculpa, mas é que realmente não consigo mais. Foram mais de 10 anos da era Guga e o maior nome do tênis brasileiro deixou o esporte sem um sucessor. Se houvesse outro Guga, por exemplo, ia ser sensacional. Quem sabe eu não tenho um futuro. Apesar do Brasil ter visto o auge do tênis na era Guga, o país nunca conquistou uma medalha olímpica na modalidade. Já na natação, são 13 medalhas, com o histórico ouro do César Cielo nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Campeão mundial dos 100 metros livres e tricampeão mundial dos 50 metros livres, ele é recordista em ambas as provas. Ganhou 3 medalhas de ouro e 1 de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. César Augusto Cielo Filho acumula ainda uma série de medalhas e recordes. Seu desempenho nas piscinas fez com que fosse eleito como o melhor atleta ibero-americano do ano de 2009 e melhor atleta da década pela revista Sport Life. César Cielo é o maior nadador da história da natação brasileira. Nas piscinas, polo aquático, nado sincronizado e saltos ornamentais também são esportes olímpicos. No próximo bloco a gente vai conhecer as lutas que fazem parte das Olimpíadas. Não saia daí, eu volto já já.